Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Muito bom poder estar aqui na Refrigério. Para nós, assim, o nosso coração hoje está muito alegre de poder estar aqui cultuando com os irmãos e poder estar compartilhando aquilo que Deus está para fazer nas nossas vidas nessa noite. Quero agradecer as pessoas que estão na internet aí também, que Deus abençoe a sua vida, sua casa e a sua família, no nome de Jesus. Eu quero que você olhe para o seu irmão e diga para ele assim: eu creio que nessa noite Deus tem algo poderoso para a minha vida, para a minha casa e para a minha família. Fala assim: eu agradeço pela sua vida. Amém, graças a Deus, aleluia. Agradeço também todas as pessoas que orou por nós aí nessa viagem, que Deus abençoe, no nome de Jesus, muito obrigado. E eu quero, Deus abençoe, Silvio Mar, eu quero nessa noite entregar algo para você que Deus colocou no meu coração, muito poderoso, uma palavra totalmente, fala assim comigo, profética. Então não dá para entender essa palavra no nível natural, não dá para capturar essa palavra no nível carnal, natural, não dá para entender essa palavra no nível natural, no nível carnal, não dá para, na verdade, viver a palavra que eu vou liberar hoje no nível assim natural, de maneira que não estou bem, eu estou cansado, eu estou afadigado. Eu quero que nessa noite você saia daqui com essa palavra na tábua do seu coração, de maneira que você possa acessar cada chave que eu vou te entregar nessa noite, porque eu tenho revelações aqui poderosas que Deus colocou no meu coração. Eu dei um descanso para vocês, e vocês ficaram um domingo sem eu aí, né? E eu creio que vocês acharam muito bom, e agora eu vim aqui, irmão, eu estou um veneno nessa noite, profeticamente falando. Eu tenho revelações aqui poderosíssimas para você capturar, viver, acessar, para que você possa aplicar aquilo que Deus vai lhe ensinar nessa noite, e que você possa, em nome de Jesus, viver um milagre poderoso da parte do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus me entregou coisas aqui, irmão. Eu estava ali já a ponto de falar: gente, vamos logo aí nesse negócio. Mas o culto segue aí uma logística espiritual, está te preparando. Fala comigo assim: para esse momento. E eu quero falar sobre dimensões espirituais nessa noite. Eu quero te ensinar que quando nós entramos aqui, Deus começou a abrir algumas dimensões para mim e para você. Algumas coisas começaram na verdade, a fluir quando a abertura do culto começou, quando o louvor começou a fluir nesse ambiente. Esse ambiente, ele começou a receber, na verdade, a se conectar, fala comigo assim, com os céus. Então entendo, quando ele começou a se conectar com os céus, Deus começou a liberar os seus anjos, Deus começou a liberar a sua presença, Deus começou a liberar a sua mente para acessar revelações poderosas em Deus. Deus começou a liberar o seu espírito para sentir a presença de Deus. Deus começou a liberar em nome de Jesus o seu espírito para que você no espírito consiga ouvir, fala comigo assim, a voz de Deus nessa noite. Irmãos, tudo que nós mais desejamos nessa noite é ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Eu quero ouvir o Senhor falar ao meu e ao seu espírito nessa noite. Eu quero que você saia desse ambiente entendendo que Deus está nesse ambiente, está falando aqui, está operando aqui, está fazendo sinais aqui, está fazendo prodígios aqui. A mão do Senhor está estendida sobre este lugar de maneira profética para quebrar toda a maldição, toda a dificuldade, todo o embaraço, toda a luta, toda a peleja. A mão do Senhor está liberada nesse ambiente para que possa, em nome de Jesus, gerar salvação, gerar separação, gerar transformação. Entenda isso nessa noite. Você tem a oportunidade de acessar uma dimensão, irmãos, espiritual nessa noite. Como assim, pastor? Sim, eu e você nessa noite temos a oportunidade de entrar numa dimensão espiritual, irmãos. Uma dimensão onde Deus opera, onde Deus fala. Quantos nessa noite precisam entrar numa dimensão espiritual onde te conduz ao milagre que você tanto almeja, em nome de Jesus? Aleluia, irmãos. Você consegue fechar os seus olhos e falar assim: Espírito Santo, hoje é uma boa noite para mim viver um milagre. Você consegue falar bem forte, falar assim: Espírito Santo, hoje é uma boa noite para que eu possa viver um milagre na minha vida. Existe no culto dimensões no culto que, fala comigo assim, que precisa, fala assim, que tem de ser rompidas.
Eu preciso romper algumas dimensões nesse culto. Existe essa dimensão, uma dimensão da incredulidade, do cansaço, de um marasmo espiritual. Eu preciso falar comigo assim, romper isso aí. Entende, irmãos? Se eu quero entrar numa dimensão, falar comigo assim, de milagres, eu preciso entender que tem coisas que Deus vai me pedir que não faz sentido nenhum. Sim ou não, irmãos? Como que Deus pede para um homem que tinha acabado de pescar e não tinha pegado nada. Deus fala, agora você volta comigo e lança a rede de novo. Entenda como que Deus pede para um homem. Entenda isso que estava conduzindo um povo pelo deserto. E fala assim, o que você tem na sua mão? Ele fala, cajado. É com esse cajado que você vai abrir o mar. Como que Deus pede para Gideão com 300 homens vencer, irmãos? Milhares de... Entenda isso? Do outro exército, irmãos. Entenda, tem coisas que Deus te pede no culto que não faz sentido nenhum. Tem coisas que Deus está te pedindo para que você entre nessa dimensão. Entenda isso. Que talvez, na primeira mão, não vai entender. Fala comigo. Você não vai entender, falar comigo assim, nada. Como que Deus pede para Davi e fala, ó, você não vai enfrentar Golias, entenda isso. Nem com arma, nem com lança, nem com espada. Pega a sua funda e 5 pedras e vai. Tem coisas no culto que Deus me pede e te pede que não faz sentido nenhum. Só que tem hora que a gente fala, Deus, eu não estou bem. Deus fala, não importa como você está, eu estou te pedindo coisas só para você fazer. Você não precisa estar bem, você só precisa obedecer. Para obedecer não precisa estar bem, você só tem que ser obediente, irmãos. Então, para mim, fala comigo, é entrar hoje nessa dimensão espiritual que Deus tem para mim. Eu preciso abrir mão de dimensões que estão, fala comigo assim, não me deixando avançar de jeito nenhum. Irmãos, nesse ambiente, fala comigo, nesse ambiente existe uma dimensão, fala comigo assim, natural. Essa é aonde a sua carne quer ficar. Aonde as suas emoções quer ficar, aonde, infelizmente, irmãos, os seus pensamentos quer ficar. Mas existe nesse ambiente uma dimensão onde a sua fé está apontando. Olha aí, irmãos. Existe uma dimensão nesse culto, nesse ambiente, irmãos, que Deus, Ele quer liberar para mim e para você aquilo que eu e você precisamos e necessitamos. Existe nesse ambiente algo que, fala comigo assim, só Deus pode fazer. Irmãos, tem algo que só Deus pode fazer e tem algo, fala comigo assim, que eu preciso fazer. Então, entrar na dimensão espiritual, fala comigo assim, é dever meu. Fala comigo assim, nesse ambiente, fala comigo assim, bem forte, nesse ambiente, tem 2 dimensões, natural e espiritual. Não fala assim, natural e espiritual. Olha para o seu irmão e fala assim, você decide aonde você quer ficar. Não dá para o final do culto reclamar que Deus não falou, que eu não senti a presença, que isso não aconteceu, que aquilo, eu pensei. Não dá para reclamar. Deus está abrindo uma porta para mim e você está aberta a porta, para que eu e você possamos, falar comigo assim, viver um sinal, fala comigo assim, um sinal da parte de Deus. Irmãos, entenda, fala comigo assim, no mesmo ambiente. Existe o espiritual e o natural. Jesus, quando ele andava, fala comigo assim, sobre as águas. Fala comigo, ele fala assim, ele gerou. Ele abriu, fala assim, um portal. Para que aquela dimensão espiritual tivesse acessível a quem quisesse. A Bíblia vai dizer que todos gritaram com medo, mas um enfrentou o medo. Porque o medo é o maior agente limitador que existe na nossa vida. O medo, ele paralisa, o medo deixa a gente, na verdade, ele nos impede de viver o que Deus tem para nós. O medo paralisa a gente. O medo, irmãos, não deixa a gente acessar aquilo que Deus tem para a gente. O medo não deixa a gente viver o propósito de Deus para a gente. A Bíblia vai dizer que todos no barco gritaram com medo, mas um no barco decidiu avançar sobre o medo. Vencer o medo e dar um grito e falar, tá bom, se é o Senhor mesmo, deixa que eu vá. Entenda, era o mesmo ambiente, era barco, fala comigo, barco e mar. Quando Pedro desceu do barco, ele já desceu numa dimensão espiritual. Quem ficou no barco, ficou numa dimensão natural. Fala para o seu irmão, onde você quer ficar? Não pergunta para ele, fala para ele, aonde você quer ficar? Agora fale para ele, aonde você escolher ficar, não reclame. Todo mundo podia ter descido.
Dava para brincar lá. Tivesse uma bola, dava para jogar a bola naquele mar. Desce aí, Judas. Até o Judas poderia ter descido. Está acessível a todos. O problema é que a gente está no barco e com medo e Pedro andando sobre as águas. Eu não sei quanto a você, mas eu vim para o culto para mim descer do barco. Nem que no decorrer do percurso me falte fé e eu olho para a esquerda e para a direita, mas Jesus está lá pronto para estender as mãos e me trazer para a mesma dimensão que Ele está. Aleluia! Isso é culto, irmãos. Fazer um culto na mesma dimensão que Jesus está. Chega, irmãos, de uma igreja fraca, de uma igreja, infelizmente, irmãos, uma igreja incrédula que não acredita em nada. Jesus está te convidando, desce do barco nesse culto de domingo. É o mesmo lugar, só basta decidir descer. Entende, irmãos? Dimensão espiritual não é subindo, fala comigo, é descendo. Tem hora que não é subindo, é descendo. Estava no avião e começou a dar umas balangadinhas massa, irmão. E a Letícia falou, pai, se esse trem cair, não sobra nada. Eu falei, minha filha, não quero, não estou nem importando. Se cair, eu não desço, eu subo e você também. Aqui vai subir, mas não vai cair. Ah, irmãos, a convicção é muito grande, irmão. Falei, pai, fique tranquilo, se cair, nós sobe. Quem vai descer, eu não sei, eu sei que eu subo. Tem hora, ou você verbaliza, ou o medo toma sua mente. Ou você enfrenta o medo, ou infelizmente, ou você vence o medo, ou o medo vence você. Em várias áreas da sua vida. Tem gente aqui com Deus que era para estar. Ah, irmãos, eu conheço, irmãos, eu vejo as coisas além do que você está vendo. Tem gente que era para estar decolando, irmãos, infelizmente, com medo. Está ainda fazendo check-in. Com medo de entregar a mala. E está cheio de crente. Já te via, está voando, mas está no check-in. Ainda com medo de entregar a mala. Entenda isso. Esse culto hoje é totalmente profético. Não sei se você vai suportar. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu vim para liberar o que Deus colocou no meu espírito. E eu vim para falar, existe uma dimensão onde Deus nos coloca, aonde Ele nos coloca e aonde nós conseguimos enxergar aquilo que Ele tem para mim e aquilo que Ele tem para você. Deus nos louvou a abrir uma dimensão espiritual nesse lugar. Deus nos louvou, Ele nos deu, fala comigo assim, acesso para viver o melhor nessa noite. Se esse ambiente tem duas dimensões, qual que você quer estar? A sua fé está apontando para onde? Fala comigo. Dimensão espiritual. Não, fala bem forte. Dimensão. Fala para o seu irmão, todo culto tem dois tipos de pessoas. Não, fala bem forte, fala assim, todo culto tem dois tipos de pessoas. Aquele que enxerga com o olho espiritual e aquele que enxerga com o olho natural. Pastor, qual que é aquele que enxerga com o olho espiritual e qual que é aquele que enxerga com o olho espiritual? Está lá em 2 Reis 6. Olha o versículo, 2 Reis 6. É, 2 Reis 6,15. Vamos lá abrir Bíblia, senão eles não acreditam. Vamos lá. Olha lá, 2 Reis 6,15. E o servo do homem de quem? Ele era servo de quem? Fala para você, é muito perigoso ficar servindo as pessoas. Ele era servo de Deus? Ele era servo de quem? Toda vez que você for servo de um homem, você vai se lascar. E toda vez que você entender que você é servo de Deus, você vai viver algo sobrenatural. Ele era servo de quem? Prega a visão. Ele era servo de quem? Ah, pastor, não serve ninguém. Agora você vai descobrir que você serve mais o homem do que a Deus. Ele era servo de quem? Não, vamos de novo. Ele era servo de quem, irmãos? Fala pro seu irmão, não assusta não, responde. Ele era servo de quem? Olha que coisa forte. Ele levantou que hora? Fala comigo, e saiu. E eis que um exército tinha o que? Cercado a cidade com cavalos e carros. Então o que? O servo lhe diz, ai, que? Esse é o crente que só chega na igreja e só vê coisa natural. Esse é o crente que entra aqui e só enxerga problema, ele só enxerga dificuldade, ele só enxerga as adversidades, ele não consegue enxergar nada além daquilo que ele está vivendo ou passando.
Ele não consegue enxergar de maneira profética. Ele não consegue enxergar de uma visão, na verdade, espiritual. Ele não consegue entrar no ambiente e falar: Deus, o Senhor hoje vai fazer algo na minha vida e não tem nada que vai impedir isso. Não tem macumba, não tem capeta, não tem desgraça, não tem maldição. Hoje a minha vida muda, hoje a minha história muda. Hoje o Senhor está me dando um acesso. Hoje eu vou entrar numa dimensão que eu nunca entrei na minha vida. Ai, irmãos! Ele enxergou o quê? Fala, só problema. Só dificuldade. Ele enxergou só as adversidades. Agora, olha como o homem de Deus vê. Olha que forte. Olha o outro, olha o que enxerga de maneira espiritual. 16. E ele lhe disse, não? Estou te falando, não o quê? Não temas, porque mais são os que estão com quem? Conosco do que os que estão? Entenda, a cidade cercada. Irmão, você está falando da sua vida hoje. Nós andamos desse jeito, muitas das vezes cercados por muitas adversidades, por muitas dificuldades. Sim ou não, irmão? Não sei quando é você, eu sou cercado de problema. Tem dia que eu falo, Senhor, tem misericórdia. Sim ou não, irmão? Quem não tem problema aqui pode ir para o céu. Estava cercado de quê? Eu não sei se você está assim. Tem dia que a gente está cercado de quê? Você precisa ativar, irmão, a sua visão espiritual. Olha que coisa forte. Não temas, porque mais são os que estão com do que os que estão com. Olha agora a visão do homem de Deus. 17. E ele fez o quê? Passou para mim que tem uma divisão. Fala comigo, para mim tem uma visão. Fala assim, dimensão espiritual precisa fazer o quê? Ele fez o quê? Ó, e orou Eliseu e disse, Senhor, peço que lhe abra os olhos. Para que veja. E o Senhor abriu os olhos de quem? Do monte. E viu, e eis que no monte estava cheio de cavalos e carros. Uau, irmãos. Sei quanto a você, eu pedi isso esses dias. Falei, Deus, eu quero enxergar como o profeta estava enxergando. Eu quero enxergar não as dificuldades, mas eu quero enxergar o que ele estava enxergando. Ele enxergou, fala comigo, carros. De quê? De lenha, de ferro. Irmão, que trem mais louco, irmão. Isso aqui parece GTA, sim ou não? Parece um trem mais futurista, sim ou não, irmão? Trem louco, irmão. Carro de quê? Quem já viu um carro de fogo andando aí, irmãos? Falei, Jesus, eu quero ver essa parada, esse negócio de carro de fogo. Meu Deus, que mistério é esse? Entenda, olha como que ele enxerga. Então tem duas pessoas no culto. Tem aquele que é o servo, infelizmente, ele está servindo, ele está aqui no ambiente, mas ele não consegue ver além das suas dificuldades. Ele só vê a dificuldade, as adversidades. Tudo é difícil, tudo eu não consigo, tudo eu não posso, tudo não é para mim, tudo não é agora. Ah, pastor, daqui tal dia. Não, pastor, daqui um ano que vem, daqui 2 anos, daqui 3 anos. Entenda, Deus quer te dar hoje, crente. Deus quer te fazer entrar hoje. Ah, pastor, se os seus lábios estão confessando que é para o ano que vem, amém. Eu estou pedindo para esse mês. Se você quiser ficar no ano que vem, é decisão sua. A dimensão que me abriu hoje é para esse mês. Para esse mês tem algumas coisas funcionando a meu favor. Não sei quanto a seu favor. Mas eu estou verbalizando aquilo que eu estou crendo. Eu estou verbalizando aquilo que eu estou, fala comigo, acreditando. Olha que coisa forte, irmãos. O homem de Deus, ele enxergava, fala comigo assim, além da dificuldade. Esse exército tinha sido mandado para prender o profeta, porque o profeta tinha visões de espírito, e ele conseguia ver o rei lá da Síria, quando ele maquinava contra o rei de Israel. E a Bíblia vai dizer que esse rei mandou prender o profeta. Só que uma coisa interessante aconteceu. O profeta liberou uma palavra, assim, uma palavra. E ele falou assim, Senhor, cubra esses homens do exército de cegueira. Irmãos, nós temos autoridade que a gente nem imagina. A Bíblia vai falar de Eliseu lá em Tiago. Ele era homem como eu e você, nas mesmas paixões, nas mesmas dificuldades. Ele orou e não choveu. Depois orou e? Irmão, nós temos o mesmo acesso. Infelizmente, nós temos medo de falar aquilo que Deus já entregou. Eu vou de novo. Nós temos medo de falar. Está cheio de gente aqui que Deus já entregou. Só que você não verbaliza, não se manifesta. Sim ou não, irmão? Sim ou não? Quando você aposenta nesse país, o que acontece? Você que chegou o dia de aposentar, o que acontece? O que acontece, irmão? O cheque cai lá na sua casa pelo correio? O que você tem que fazer? Hã? Tem que dar entrada? Mas você não tem direito? Mas tem que dar entrada? Mesmo você tem direito? Assim é as coisas de Deus, você tem direito, mas você tem que dar entrada. Ah, irmão, você não pegar essa chave. Irmão, não é porque você tem direito que você vai receber sem dar entrada. Chegou a data, você tem um direito daquele que você pagou, você
recolheu em folha, anos e anos da sua vida. Só que, se você não der entrada, eles não vão lá bater na sua porta falando que você tem uma aposentadoria gorda para você receber, não. Assim a gente no culto, a gente tem direito, mas nunca dá entrada. Assim a gente entrando aqui, a gente entra aqui achando que pelo fato de ter direito, Deus é obrigado a fazer. Deus não é obrigado a fazer nada, nem para mim, nem para você. Que você entende no mistério, irmãos? Deus, entenda isso, está esperando eu e você dar entrada com a nossa fé. Ah, irmão. Fala comigo assim, eu recebo essa mesma oração. Que os meus olhos sejam abertos. Fala assim, olhos, visão pequena, coisas pequenas. Visão grande, coisas grandes. Fala assim, Deus, nesta noite, arranque essa visão. Turva, arranca essa visão. Que não enxerga o que precisa ser visto no mundo espiritual. Fala assim, eu recebo essa liberação. Que os meus olhos sejam abertos. E que eu possa ver tudo que Deus tem para mim. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus, irmão! Pastor, como que funciona o culto? O culto funciona assim, meu querido. Eu preciso entrar no ambiente entendendo que eu tenho que capturar a unção. Eu preciso capturar a unção na abertura, na adoração, na palavra. A unção está aqui, ela é acessível a todos. Nós precisamos aprender isso nesses dias, a capturar aquilo que a palavra já liberou. Fala comigo, já foi liberado. Eu só preciso o quê? Fala comigo, da entrada. Porque, fala comigo, é meu direito. Fala comigo, é minha posse. Ah, não, irmãos, fala bem forte. Fala com autoridade, irmãos. Pastor, como que eu vou capturar? Fala comigo assim, busca. Fala assim, busca e reconhecimento. Não, vamos de novo. Busca e... As duas chaves mais poderosas num culto. Quando eu busco e quando eu reconheço. Eu busco, eu sou igual o Jairo. Busquei, fiz tudo que precisava ser feito para que ele fosse na minha casa. Fala assim, fiz tudo que era necessário para ele ir na minha casa. Jairo era príncipe da sinagoga, diz a Bíblia que ele já dobrou no joelho no chão, ninguém entendeu nada. Falou, esse homem é o homem da lei. Por que ele está prostrado no pé desse homem? Esse homem fala da graça, entenda isso. O único dia que a lei prostrou diante da graça foi o dia Jairo representando lei, Jesus representando graça. A Bíblia fala que aos pés ele falou por que veio. Entenda isso, fala comigo assim, buscar é chave que me dá acesso para reconhecimento. A mulher do fluxo de sangue fala com isso, reconheceu. Nem precisou pedir. Uau! Vamos de novo? A mulher do fluxo de sangue fez o quê? Nem precisou pedir. Diz a Bíblia, quando ela saiu de lá, falou assim, se tão somente eu tocar na hora das suas vestes, eu serei? Ela pediu para ele? Quem reconhece nem pede. Pergunta para o seu irmão, você está buscando ou reconhecendo? Talvez você não está fazendo nenhum dos dois. O culto é o lugar de reconhecer e de buscar. Se você reconhece, você entendeu que já buscou. Se você buscou, você entende que já reconheceu. Ah, não, irmão. Pastor, como que eu reconheço que Jesus está aqui? O adorando. Como que eu reconheço que o Espírito está aqui? Adorando a Ele. Talvez você pode fazer uma oração curtinha. Fala assim, louvado seja Deus. Ah, que coisa. Olha que palavra mais linda. Louvado seja Deus. Que palavra mais refrigério na nossa alma, irmão. Você consegue deixar sua alma refrigerar de novo? Fala assim, louvado seja Deus. Na minha vida, na minha casa, na minha família. Louvado seja Deus. Aleluia, irmãos, aleluia, 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 louvado seja o Senhor nas nossas vidas. Junto, fala assim, casado com a busca e com reconhecimento, está, fala comigo assim, ó, condições e destino. Entenda isso, porque não são as suas condições que determinam o seu destino, são as suas, fala comigo, decisões.
Então a frase é clara: não são as suas condições que determinam o seu destino, são as suas decisões. Se você decidir, fala comigo assim, acreditar. Quando eu e minha família ganhamos o primeiro carro, eu saí lá fora, uma irmã deu um carro para nós. Eu saí lá fora, o primeiro pensamento que veio foi assim: eu não mereço. O Espírito de Deus falou comigo assim, grave isso. Ele falou para mim assim, no meu espírito, falou assim: Wesley, não te dei o carro porque você merece. Eu te dei o carro porque você acreditou. Ensinaram nós errado. Deus não dá porque merecemos ou não merecemos. Deus dá porque você acredita. Deus entrega porque a gente acredita. Quem crê nisso, irmãos? Isso é muito forte. A lei, fala comigo assim, a lei da semeadura é infalível. Está aqui o Tiago, mas é Steph. Steph levantou de manhã, Steph levantou de que hora? Não, pega essa chave, a chave federal. A Steph levantou que hora? A Steph é ministra junto com a Letícia, mais a Marina, mais as irmãs, tá tudo aí. Ó, a Steph levantou que hora? E ela olhou pro Tiago, olhou para quem? Tiago é o bonitão de barba ali, dá uma olhada nele. Não, olha no Tiago, olha no Tiago, olha a chave que eu vou te entregar. Olha a chave. Levantou de manhã, aí você olhou pro Tiago assim, meu bem, deixa eu te falar um negócio. Vou fazer um almoço hoje aqui em casa. Mas eu queria que você fosse ali no fundo da minha casa, lá no fundo de casa, e pegasse, vem comigo, olha, imagina comigo a lei da semeadura. Eu queria que você fosse lá no fundo de casa, colhesse para mim 3 folhas de couve, fala assim, couve, que eu quero colocar na salada. O Tiago sai lá no fundo, ele volta com a couve? Não. Por quê? Porque ele não plantou. A lei da semeadura é infalível, irmãos. Fala para o seu irmão assim, Deus não faz acepção de pessoas. Deus faz acepções de atitude. Olha que forte, cara. Você devia anotar isso. 2 pessoas, fala assim, 2 pessoas. Uma plantou e a outra não plantou. Aí, olha a atitude. Deus faz acepção de quê? De atitude. Uma plantou e a outra. A que plantou faz o quê? E a que não plantou? Deus faz acepção de atitudes. Deus não faz acepção de pessoas. Mas de atitude ele faz. Não tem como colher aquilo que eu não semeei. Não tem como eu ir lá no quintal da minha casa querer colher salsinha se eu não tenho um balde plantado de salsinha. Entenda isso, irmãos. Entenda isso. Existe uma dimensão nesse lugar que você quer colher sem plantar. Você não quer sair do barco. Você não quer dar o glória. Você não quer se render. Você não quer deixar o Espírito Santo falar no seu coração. Você não quer se render. Você não quer se desarmar. Entenda isso, irmão. Não dá para colher onde não plantei. E isso é em todas as áreas das nossas vidas. Eu estou falando do culto hoje aqui. Não dá para levantar, ir lá no fundo da minha casa, querer colher alface, se não foi semeado alface no fundo da minha casa. Nós entramos e queremos pôr Deus na parede. Nós entramos no ambiente e queremos receber aquilo que não plantamos. Ou nós vamos amadurecendo no espírito para acessar dimensões que a gente nunca acessou. Ou infelizmente nós vamos ficar falando assim, talvez Deus tem para mim. Eu não sei, não é para mim. O medo te travando, sua condição te travando. Entenda, irmãos, é as suas decisões que definem, irmãos. Olha a frase, não são as suas condições que determinam o seu destino, são as suas decisões. Pastor, eu decidi semear no culto. E eu não estou falando de dinheiro. Se você está pensando em dinheiro, você não entendeu nada. Se você está pensando que é dinheiro, você não entendeu nada. Chega um momento no culto. Ou você acessa, ou você fica igual um servo do profeta. Infelizmente. Esse servo não acaba bem. Entenda isso. Ou eu enxergo por acessar dimensões, ou eu fico num culto eterno sem enxergar nada que Deus tem para mim. Eu fico querendo colher sem plantar, eu fico querendo colher sem acreditar, eu fico recebendo as coisas de Deus e retendo aquilo que é de Deus. Nesse culto tem algo que é de Deus. Se você não entregar, você está retendo. Pastor, o que é de Deus? A glória é de Deus. A glória é dele, a honra é dele, a majestade é dele. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, irmãos.
Aleluia, aleluia, aleluia. Decisões que podem mudar a sua história. Quem crê nisso, irmãos? Eu creio nisso. Fala comigo assim, fielmente. Não dá para acessar couve que não foi plantada. Não dá para chegar num ambiente e acessar coisas espirituais que não foram semeadas. Entra aqui cheio de coisas naturais e quer acessar as espirituais. Não vai dar certo. Se semeia espiritualmente, colhe. Semeia naturalmente, colhe. A lei da semeadura é infalível. Até no começo que eu comecei a pregar aqui, entenda isso. Eu estou falando só de coisas espirituais. Eu não estou falando de nada natural. Estou falando só de coisas acessíveis. Entenda isso. Eu olhei para aquele carro e falei, eu não mereço. Deus falou, eu não estou te dando porque você merece. Eu estou te dando porque você acreditou. E eu vou viver muita coisa que eu não mereço. Talvez o Senhor fale, não mereço, é verdade, eu não mereço, eu só estou acreditando. E você vai ver coisa muito grande ainda daqui pra frente. Talvez você vai acreditar, mas não merece, como? Entenda, eu não estou nem ligando, eu só estou acreditando. Ah, não, meu irmão. Eu estou só acreditando. Fui visitar uma pessoa nos Estados Unidos, fui orar por ela lá. E ela planejou para fazer uma agenda para mim, mas não deu certo. Não, era o dia do aniversário da Josa e tinha para pregar naquele dia. Depois tinha outro dia, não foi dando certo. E a gente orou por ela e foi uma maravilha. A gente liberou uma palavra de Deus sobre a vida dela naquele local. A gente foi boca de Deus na vida dela. E eu queria muito pregar e o Espírito Santo falava comigo, não, você não vai pregar. E a agenda tinha sido feita já, tá tudo certo. E aí eu lembrei que era aniversário da Josa, aí eu desmarquei com a pastora. E aí eu fui lá e Deus falou, meu Espírito lá, orando por ela, compartilhando ali com ela. E sendo boca de Deus na vida dela. E ela falou assim, pastor, mas infelizmente não deu certo. A pastora tinha até separado a semente lá para o senhor. E eu falei, não, mas não era por isso não, eu queria só ter a experiência mesmo. E aí eu falei, não, tô brincando, eu queria sim. Aí ela ficou rindo. Aí, de repente, irmãos, nós oramos por essa irmã e ela é uma bênção de Deus, ela liberou uma palavra profética sobre a vida dela. E no final, irmão, essa irmã semeou algo na nossa vida. Irmão, muito grande, muito bom, irmãos. É muito bom você fazer o que Deus está pedindo, irmão. Não estou falando de dinheiro, você não está entendendo, irmãos. Eu não fui para os Estados Unidos com dinheiro, eu fui para os Estados Unidos acreditando, irmão. Você não está entendendo o negócio. Pastor, mas como que ele foi? Não é como que ele foi, o tanto que ele acreditou. É isso que mudou a história, é isso que muda a história. Entenda isso, irmãos. Naquele tempo que eu passei com ela lá, pregando, meu culto foi lá dentro de uma loja muito chique, algo muito top. Irmão, algo cabuloso mesmo, que eu nem esperava. Ela trabalhava numa loja cabulosa, irmãos. E eu liberei uma palavra lá, orei pela gerente da loja, e Deus me usou tremendamente. E começou a chegar presente. Ah, irmão, como é bom acessar presente. E ela foi dando presente para mim, foi dando presente para Josi, foi dando presente para Letícia, foi dando presente para Laura. Gente que nunca tinha me visto. É muito bom entrar na dimensão onde se acessa o extraordinário de Deus. Não estou falando de dinheiro, irmãos. Eu estou te ensinando a entrar em dimensões que o dinheiro, entenda, irmão, o dinheiro não vale nada. A crise chega, o dinheiro perde valor. Nunca confie no dinheiro, confie em Deus. Veio crise aí num país do lado aqui, ó. O nosso dinheiro estava valendo 115 por um do deles. Quando a crise chega, a única coisa que não tem valor é dinheiro, irmãos. O dinheiro perde valor na hora. José, quando começou a negociar, Faraó falou, tudo que José mandar, vocês façam. A primeira coisa que José pegou foi o quê? Dinheiro. Depois José pegou, fala comigo assim, bens. Depois José pegou terra dos egípcios. Depois José, por último, irmão, José comprou os egípcios. Nunca confie no dinheiro. Quando a crise chegar, ele não vai valer nada. Quem está entendendo o mistério, irmãos? 5 mil é muito dinheiro? É ou não é? Vamos, você está tudo rico, não é possível, eu falei pouco então. Vamos de novo. 5 mil é muito dinheiro. E para fazer um exame? Nada. O exame não é nada. Só é dinheiro para uma coisa, para outra não é, né? Nada. Se o exame for resolver, é o quê? Nada. Entenda, irmãos. Você só tem problema de verdade, irmão, quando você tem um problema de saúde. Você vai saber que você tem um problema de verdade. Quem está pegando o mistério, irmãos? Dinheiro não vale nada, irmãos.
Orei, fiz o culto dentro da loja, chique, cabulosa. Acabou o culto, a semente chegou. Eu acho que foi muito mais que ela na igreja. Tenho quase certeza. Pelo meu espírito falando comigo. Dimensões espirituais. Pergunta, irmão, onde você quer entrar nessa noite? Eu não estou pregando, não, irmão. Estou só na introdução, viu? Nem sei que hora que é. Aí uma hora o relógio do pastor, presente, viu? É porque é muito caro, é presente, viu? Presente. Ah, como é que ele tem um relógio dele? Ele acreditou. Olhei na vitrine e falei, Jesus, se eu quiser, eu estou abertinho para receber. Eu acredito que eu posso pôr no braço. Ele falou, se acredita, estou te dando. Não é dinheiro, irmão. É a dimensão que eu estou te ensinando nessa noite. Até agora eu só estou te ensinando. Que não é por merecimento, é porque você acredita. O que você quer acreditar nessa noite? Que Deus vai fazer na sua vida? Ah, não, irmão, estou liberando a palavra certa. O que você quer acreditar que Deus vai fazer na sua vida? No nome de Jesus. Quem crê nisso, irmãos? Eu creio. Quem crê nisso, fala assim, eu creio. Não são as suas condições que determinam o seu destino, são as suas decisões. Decisão presente. Destino, fala comigo, futuro. Fala, eu acredito. Agora, para o meu futuro, vinha a existência. Como não fosse, como já é. Como se já fosse, como é. Deus chama a existência aquilo que não é, como se já fosse. É isso aí que eu queria falar. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Fala assim, eu acesso. Fala assim, tem decisões que eu tomo. E tem decisões que Deus gera só para eu tomar. Eu estava lendo isso e eu achei assim tão poderoso porque tem gente que vai demorar a vida inteira para tomar uma decisão certa. Infelizmente. E eu fico triste com isso, porque fala comigo assim, condição da pessoa. Tem gente que vai passando no estreito, no vale, no deserto, e nunca toma uma certa. Qual que é a decisão certa, pastor? Obedecer a Deus. Toda decisão, vale, deserto, a decisão que você tem que tomar é o quê? Obedecer a quem? A Deus. Nós precisamos, fala comigo, obedecer a Deus. Deus quer a sua obediência, não quer seu sacrifício. Deus não quer a sua dificuldade, Deus quer a sua. Fala comigo assim, Fala comigo assim, eu creio. Se eu obedecer, vou acessar coisas que eu ainda nem imagino. Fala comigo, tem decisões que eu posso tomar hoje, que vai mudar a minha vida. Mas tem decisões que você não vai tomar e Deus vai gerar circunstâncias para você tomar. Quem entendeu o mistério, irmão? A Bíblia fala que Moisés foi para onde? Fala assim, deserto. Fala assim, por uma decisão errada. Entenda isso, os desertos não são à toa nas nossas vidas. Ou é para decisão errada, ou é para tratamento de transformação e de mudança. Pegou a chave? Se é deserto, Deus está te moldando, Deus está te transformando, Deus está te preparando para algo muito grande. Se é uma decisão errada, entrou por uma decisão errada. Moisés ficou quantos anos no deserto? Abre Êxodo para eles poderem acreditar, vocês não estão acreditando. Olha lá, abre Êxodo. Vamos ler na Bíblia. Eu já estou encerrando. Porque aqui não dá para pregar tudo, mas um dia nós pregamos. Ó, Êxodo 3. Êxodo 3. Êxodo 3. Fala comigo, Moisés chegou aqui em Êxodo 3 por uma decisão errada que ele tinha tomado lá atrás. A Bíblia fala que ele ficou 40 anos na onde? Deserto. Irmão, 40 anos de deserto, eu falo, vai dar para você. Eu já passei alguns desertos. E todo deserto tem data, tem nome e tem tempo. Todo deserto é o quê? Data, tem nome e tem tempo. Uau, irmãos. Você, eu falava isso. Falei, esse deserto vai passar. Quem consegue falar isso comigo, irmão? Eu vivi um deserto 2024, um ano inteirinho, mas eu falava, vai passar. Eu tenho um couro grosso, eu aguento, eu suporto. Estou preparado para isso, Jesus. Eu falo, deixa, eu estou preparado para isso. Não vou desistir. Estou pronto para isso. Aqui tem cor de jiboia. Bateu do jeito errado, bate e volta. Igual cor de jacaré. E eu vivi um deserto 2024 todinho. Mas eu falava para o Espírito Santo. Eu falei, Espírito Santo, vai passar. Vai acabar. E quando acabar, a bênção vai chegar. Uau, irmãos. Então Moisés chegou, fala comigo, no deserto. Êxodo 2, olha que coisa forte. 3:2, diz assim, ó. Quem aparece?
De que jeito? Você consegue falar assim, eu não estou abandonado no deserto? É o lugar onde Deus aparece. Eu creio nisso, irmãos. Deserto é lugar de ver Deus. Agora, se você reclama no deserto, você não vê Deus. Você vê qualquer outra coisa menos Deus. Deserto é lugar de passar e não reclamar. É lugar de passar e não. Moisés fala que foi o homem mais manso da terra. Porque 40 anos de deserto amansa qualquer pessoa. Sim ou não, irmão? Porque Moisés foi um matador. Ele foi para o deserto e matou um egípcio. Sim ou não, irmão? No deserto 40, se torna o homem mais manso da terra. A Bíblia fala que Deus aparece, fala comigo, no deserto, na forma de uma chama de fogo, uma sarça ardente. A sarça, ele fala, a Bíblia é bem clara que ela ardia, não se queimava. E diz a Bíblia que ele olhou e a sarça o quê? Não se consumia. Fala comigo, a sarça não se apagava. Pergunta por quê? Irmão, tudo que Deus se manifesta na minha e na sua vida tem propósito. E o propósito era essa sarça, fala comigo, atrair Moisés. Porque ele tomou uma decisão e chegou o tempo de Deus tirar Moisés do deserto. E ter uma experiência, fala comigo assim, com ele. Porque somente um homem de deserto pode tirar a gente do deserto. Então o seu deserto tem um propósito. Você vai tirar outras pessoas do deserto. Quem está pegando a visão, irmão? Quem entendeu o mistério aí? Passou numa luta, um deserto. Pois é, tem propósito. Você vai tirar muita gente desse deserto que você está passando e vai sair em nome de Jesus. Quem crê nisso, irmão? Em nome de Jesus. Fala comigo, Deus tinha um plano para Moisés. Mesmo depois de 40 anos de deserto. Então, pastor, estou numa dificuldade. Pois é, Deus tem um plano nessa dificuldade que você está aí. E não importa o tempo, Ele tem um plano para essa dificuldade. Ele vai usar o plano dele nessa dificuldade que você está passando. Uau, irmãos. Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para sua casa, Deus tem um plano para sua família, Deus tem um plano para os seus sonhos, Deus tem um plano para os seus objetivos. Deus não se esqueceu de você. Irmãos, você vai sorrir muito. Não, abra aí, Ed, Jesus não está acreditando. Jó. Cadê o versículo, meu Deus? Gente, eu acho que é Jó 6, Ed. Jó 6, 21 ou 22. Eu não anotei aqui. Traga a revelação. Deixa eu ver. Não, não é não. Aleluia. Eu acho que na Bíblia do meu celular está aberto. Vê na Bíblia do meu celular. Na Bíblia mesmo você vai abrir e vai cair bem no versículo. Ou se não, nós lê quando Jesus voltar. Eu não vou lembrar. Eu estou numa vibe aqui. Jó 6, não é? Jó? Jó 8? 21 então, hein? Aí, tá vendo? É Deus dando revelação, mas que isso? Aí, ó, abre na versão que tá aí, N o quê? NTLH. Olha que versão mais top. Eu tô falando que você vai sorrir, tô falando que você vai encher a boca de rir, você não tá acreditando? Ele fará você? Uau! E dá gritos de alegria, igreja! Ele vai fazer na minha e na sua vida! Aleluia! Fala pro seu irmão, eu estou pronto para rir. Eu estou pronto para rir com você. Fala para ele aí. Ah não, meu irmão, me ajuda. Eu estou pronto para rir daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Eu estou pronto para se alegrar com você, Natanael. Estou pronto para rir daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Eu estou pronto para me alegrar de Deus encher a sua boca. Então você vai até gritar de alegria, irmãos. Uau! Deus atraiu Moisés, irmãos, por uma decisão. Deus, tudo nesse que é nesse culto, é me atrair e te atrair hoje, irmãos. O plano de Deus é nos atrair nessa noite, irmãos. Sim ou não? Uau! Deus fala comigo, é tremendo. Versículo 3, fala assim, 3. Olha lá, Êxodo 3, 3. Olha que coisa forte aí, depois que você já riu. Se você não riu, eu estou rindo, irmão. Estou rindo profeticamente. Ah, não tá bom, não tá não, mas eu estou rindo. Então,
o quê? Ô, Ed, volta aí para a versão antiga mesmo aí, por favor, meu querido. Então, diz, agora virarei para onde? Fala comigo. Eu creio. Deus tem. Mas eu tenho que fazer alguma coisa. Moisés fez o quê? Fala assim, tomou uma atitude. Tomou o quê? O quê? Irmãos, atitude, eu anotei uma frase aqui que ela me trouxe assim, um entendimento poderoso. Ó, que coisa forte. Porque talento sem perseverança, você não chega a lugar nenhum. Talento sem, nós não chegamos a lugar. Entende? Você precisa ter atitude. Não basta ter só talento. Tem que ter atitude no talento que você tem. Sim ou não, irmão? Moisés virou, não virou? Quando ele virou, ele tomou uma. Tu fala assim, tudo que Deus precisa hoje. Só de uma atitude minha, para mudar minha história. Ah, não, irmãos, eu estou crendo. Fala assim, eu estou crendo. Irmão, eu estou acessando. Fala assim, atitudes. Faz Deus falar comigo. Sim ou não, irmão? Olha o versículo 4. Vendo o Senhor que Moisés irá para ver, bradou Deus. Ele no meio da onde? Fala comigo, quer que Deus fala? Seu irmão, quer que Deus fala? Toma uma atitude. E Deus vai falar. E disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu o quê? Só que tem uma coisa, se você ficar esperando Deus falar, você tem pronto. Você tem que estar prontinho, mas está bem pronto. Para fazer aquilo que ele está te pedindo. Ele falou, eis-me. Uau, irmão, que palavra, irmão. Você consegue falar, eis-me aqui, Senhor? O Senhor tem para mim, eis-me? Eis-me aqui, Jesus. Então, primeiro ele toma atitude, depois Deus fala comigo. Deus fala. Deus o quê? Fala bem forte. Deus o quê? Eu creio. Quem crê nisso, irmão? Olha que coisa forte. Versículo 5, eu já estou correndo. Diz, não te chegues para onde? Tira o sapato que está nos seus pés, porque o lugar que está é o quê? É o quê? Terra Santa. Versículo 6, olha que forte. Diz, mas eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de quem? Isaac, e o Deus de? Moisés encobriu o seu, porque temeu olhar para onde? Uau, irmãos. Fala comigo, toda vez que Deus falar, Ele nunca vai me deixar esquecer. Que Ele é Deus de promessa. Obrigado, Jesus. E Ele cumpre todas as suas promessas. Irmão, você é uma promessa de Deus andando. Você é uma promessa de Deus andando. Tem gente que quer um milagre, é uma promessa, tudo junto andando hoje aqui. Uau, você tinha tudo para dar errado, irmão. Tinha tudo para não dar certo, mas você é uma promessa de Deus. Você é um milagre de Deus. Ah, não, irmão. Que é isso, irmãos? Eu sou um milagre de Deus e uma promessa de Deus para essa geração. Irmão, não era para estar vivo não, irmãos. É milagre e promessa de Deus, irmãos. Nós somos, em nome de Jesus, fala comigo, promessas de Deus. Uau, quem crê nisso, irmãos? Olha o versículo 4 aí, Ed. 4, 1, 2 e 3. Fala comigo, na presença de Deus, as coisas são transformadas. Olha o versículo 4, para você ver então. O 4, 1 primeiro, Ed. Olha que coisa forte. Então respondeu Moisés e disse, mas eis que não me crerão, nem ouvirão o quê? Porque dirão o quê? Rapaz, nós temos essa cima de Moisés, um medo. Ó, o Senhor disse, que o quê? E ele disse, uma? O que é uma vara para aquela obra que ele tinha que fazer lá? Fala assim, nada. Entenda, irmão, se você acreditar, pode ser a chave que vai mudar a sua história. A mulher ficou viúva e falou assim, o que você tem em sua casa? O profeta falou, eu não tenho nada. Ela, opa, lembrei, eu tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de... Essa é a chave que vai tirar você do fracasso. E você vai abrir uma fábrica de azeite, agora há pouco. Você não está entendendo o mistério. O nosso erro é entrar e olhar para as coisas que, infelizmente, irmãos, que a gente, na verdade, não tem. E esquecer de olhar das coisas que a gente tem. Você tem, irmão, mesmo sendo pouco. E é isso que Deus quer usar. Ah, irmão. Deus falou, o que Samuel é o quê? Vara. Ele falou assim, é aí que eu vou transformar a sua vida. Com essa vara aí você vai fazer sinais, você vai fazer prodígios, as 10 pragas vai acontecer com esse cajado aí. Entenda, irmão, está na sua mão aquilo que Deus está para fazer na sua vida de transformação. Não sei se você pegou, vou falar de novo. Está na sua mão já aquilo que Deus vai usar para transformar a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus sonhos, os seus objetivos. Deus vai usar aquilo que já está nas suas mãos, irmãos. Quem crê nisso?
Irmão, tudo que está na sua mão pode virar, fala assim, semente, que vai ser plantada e vai dar fruto. Sim ou não, irmão? Versículos 6 e 4, Ed. Do 4. Então disse o Senhor a Moisés, estende o quê? E pega o quê? Estendeu sua mão e pegou pela cauda e tornou-se uma? Uau! Para que creia que te apareceu o Senhor, Deus dos céus, Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de quem? De Jacó. Disse-lhe mais, o Senhor põe agora o quê? Põe a mão na onde? E o quê? Tirando a esse que estava de que jeito? Branca como a neve. Disse, toma agora, põe a tua mão aonde? Tira agora, do seio. E tornou-se como o quê? Sua mão, o seu? Depois tirou-a do seu seio. E eis que se tornara como? Fala comigo, Deus se revela. No 4 até o 6. Fala assim, Deus se revela. 4, 5 e 6. Fala assim, todas as vezes que Deus fala comigo assim, nos atrai, Ele vai se revelar a nós como um Deus de sinais e de poder. Fique de pé no nome de Jesus. Esse mesmo Deus de sinais e de poder quer se revelar, na minha e na sua vida nessa noite. Quem crê, diga graças a Deus. Pastor, eu não vim fazer um culto de necessidade, eu vim fazer um culto porque eu acredito. Não tem como dar errado. Se você entrou para fazer um culto de necessidade, vai dar tudo errado. Se você entrou para fazer um culto porque acredita naquilo que Deus está te liberando nessa noite, entenda isso, se prepare para viver coisa grande na sua vida. Se prepare para receber o sim de Deus. Uau, irmãos. Se prepare para ouvir, irmãos, os acessos, as portas sendo abertas, e você não entendendo nada, você não compreendendo nada, você só, fala comigo assim, aceitando o que Deus está fazendo. Uau, irmãos, isso é muito, muito, muito poderoso que Deus está fazendo na minha e na sua vida, no nome de Jesus. Quem crê nisso, diga graças a Deus. O tema da mensagem é: tem dimensões no culto que precisam ser rompidas, que precisam ser avançadas, que precisam ser quebradas. Dimensão da incredulidade, dimensão do marasmo espiritual, dimensão do cansaço espiritual, entende? Dimensão de fraqueza espiritual. Nós precisamos, em nome de Jesus, aceitar aquilo que Deus está nos pedindo e que está nos dando direção nessa noite. Pastor, mas não faz sentido nenhum. Não importa, Ele está pedindo, faz todo sentido. Se Deus está pedindo, faz todo sentido. Feche seus olhos, irmão. Deixa essa palavra descer no seu espírito. Eu vou encerrar certinho 9 horas. Tem mais de 1 hora que eu acho que eu estou pregando. E eu te entreguei chaves poderosas nessa noite. Se você não for o servo do profeta, você vai ver anjo e vai ver carro de fogo. Se você não for o servo do profeta, você vai ver coisas grandes. Se você não ficar andando pela voz do profeta, você vai acessar coisas grandes e gigantescas. Se você, em nome de Jesus, sair dessa visão e entrar na dimensão espiritual e falar: Deus, eu sou teu filho. Eu sou teu filho, o Senhor me chama hoje de filho, o Senhor me chama, mãe, não de servo. O Senhor nos chama hoje de amigo. Se você fechar os seus olhos agora e falar: Deus, me ajuda na minha incredulidade. Estou passando um vale, Jesus. Eu estou mais incrédulo que na verdade, eu esperaria nesses dias. Senhor, chega de andar incrédulo, chega de andar só reclamando, murmurando. Chega de andar reclamando porque as pessoas estão recebendo e eu não. Chega de reclamar, meu Pai, das pessoas que estão acessando e eu não. Eu quero, Senhor, que o Senhor nessa noite me ajude na minha incredulidade. Eu quero que o Senhor faça como o Senhor fez com o pai daquele menino, que o demônio lançava ele na água e lançava ele no fogo. E ele chegou ao Senhor e disse: Senhor, se tu pode, faz alguma coisa. O Senhor disse: se tu pode, não. Tudo é possível ao que crê, refrigério. Se você crê, eu posso. Se você acredita, se materializa. Porque em verdade vos digo que qualquer um que disser esse monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas se crer naquilo que diz, tudo quanto lhe disser, lhe será feito. Tudo que pedirdes crendo, tê-lo-eis e o recebereis.
Qual é a dimensão que você está, igreja? Você vai sair dessa dimensão natural, onde você só murmura, onde você só reclama, onde você só almeja, mas não conquista, onde você sabe, mas não dá entrada, onde você tem direito, mas nunca dá entrada. Até quando você vai achar que é por merecimento? Ninguém merece nada. É por aqueles que acreditam. Eu acredito, irmãos. Eu acredito que desse lugar vai sair grandes mulheres e homens de Deus. Eu acredito que desse lugar Deus vai levantar grandes empresários que vão ter autonomia de servir a Deus com a qualidade que eles nunca imaginou na vida. Eu acredito que você vai acessar sua casa própria sem dever nada. Você vai andar num carro que você vai ficar confortável e vai falar: Senhor, obrigado. Eu não mereço, estou andando porque eu acreditei. Irmãos, isso é uma chave poderosa. Deixa ela girar na sua mente. Deixa desbloquear esse chip de incredulidade, esse chip de um marasmo, de um cansaço. Irmãos, começa a sonhar com aquilo que Deus está falando e não com aquilo que você está vendo. Ah, meu Deus! Eu consigo enxergar nessa noite coisas maravilhosas. Eu consigo almejar coisas poderosas. Eu consigo enxergar como profeta. Eu consigo enxergar os carros de fogo. Eu consigo enxergar os anjos de Deus se movimentando, se manifestando. Porque nesse ministério tem 2 anjos. Do lado do altar, da esquerda e da direita. Tem 2 anjos, irmãos. Ah, pastor, eu não acredito, não tem importância. Tem 2 anjos. Pastor, eu não creio, não tem importância. Tem 2 anjos. Eu acredito e já vi. Deus chama a existência o que não existe como se já fosse. E Ele nos deu esse acesso, irmãos. Não é por merecimento, é porque eu acredito. Ah, ela não merece, é verdade. Ela só acreditou. Passe pelo processo de acreditar, igreja. Passe pelo processo de acreditar, de crer. É melhor do que ficar no processo de duvidar, de ser incrédulo. Ei, Deus me disse nessa noite, e eu estou profetizando. Desde quando eu comecei a orar, eu estou profetizando. Se você acessar, infelizmente, tem pessoas que não vão acessar, que não vão querer. Não tem importância, está tudo certo. Fique em paz. Mas tem pessoas que aqui que eu vejo já com tudo certo. Só falta dar a entrada. Está pronto para decolar. Só falta dar a entrada. Deus hoje está quebrando a maldição do medo. Porque Ele não nos deu um espírito de medo. Ele nos deu um espírito de coragem e de ousadia nele. Eu posso porque Ele pode. Eu posso porque Ele pode. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu acredito, Deus. É impossível, inalcançável. É impossível, é inalcançável. Mas eu acredito, eu acredito, eu acredito. Entre na dimensão, está disponível. A porta foi aberta, refrigério. A porta foi aberta. Há dimensões que Deus vai te colocar. Não porque você merece, mas porque você está acreditando. Para de ficar com esse pensamento: eu não posso, eu não consigo, tadinho de mim. Sai desse vitimismo. Sai
Sai do vitimismo e vem para uma dimensão onde tudo é possível. Vem para a dimensão que a sua fé torna possível nele. Mais alto que você conseguir. Se eu acredito, ele pode. 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 Ei! Ah! Aramanai. Cadeias dessa noite estão sendo quebradas na sua mente. Deus essa noite quer quebrar cadeias nos nossos pensamentos. Ele quer tirar esses pensamentos, na verdade, limitantes, esses pensamentos que nos limitam. Ele quer quebrar cadeias. Ele quer nos levar em dimensões. Dimensões são portas sendo abertas. Ele quer nos levar, igreja, nessa noite. É só nós confessarmos a nossa incredulidade e acessar o que Ele tem para nós. Deus nessa noite, Ele diz no meu espírito: hoje eu quero entregar o direito de posse na mão dos meus. Só basta eles dar a entrada com a fé, porque já é direito. Porque tudo que foi conquistado na cruz é direito nosso e é nossa herança. Tudo que foi conquistado na cruz é direito nosso e é nossa herança. Coloca a mão no seu coração. Eu já vou encerrar, porque tem que acabar às 9 horas. Estou pregando tem mais de hora. Mas eu não consigo, eu não sei o que é. Tenho que entregar isso aqui. Talvez vai levar uns 5 minutos. Mas é 5 minutos na terra e uma transformação eterna no céu. Eu capturei e peguei. Eu acessei. Eu recebi. Sabe o que é impossível? Imagine sendo feito agora. Pastor, meu problema é no casamento. Só se conecte com Deus agora. Pastor, meu problema é financeiro. Se conecte com Deus agora. Pastor, meu problema é na saúde. Entre nessa dimensão espiritual. Eu acredito, igreja. Eu não mereço, eu só acredito. Oh, eu vou colher couve, vou colher alface, porque eu vou plantar. Vou fazer uma salada top no dia de domingo. Vou plantar. Oh, eu vou plantar. Eu não vou atropelar o processo, eu vou plantar. Eu não vou atropelar o processo, eu vou suportar o processo. Suporte o processo, refrigério. Porque o processo pode até te ferir, mas o propósito te cura. O processo pode até te ferir, mas o propósito te cura. Uau! O processo pode até nos ferir, mas o propósito vai nos curar.
Essa dimensão só você pode entrar. Estende as suas mãos. Quando aquela porta abrir, você vai sair de um ambiente refrigerado para um ambiente totalmente diferente. Você vai entender o que é mudança de dimensão quando você sai de dentro desse templo, desse lugar de reunião. Você está aqui hoje, tem gente com blusa aqui dentro. Mas quando você sair ali fora, você vai saber o quanto está quente. E você vai entender a chave que Deus vai virar na sua mente. Você vai entender a dimensão onde Deus quer te colocar nesses dias. Eu vi gente aqui recebendo e recebendo muito. Eu vi Deus abrindo portas do seu tamanho que não cabe mais ninguém. Porque enquanto o Davi chegar, ninguém vai comer. Cadê o menino? Tá lá pastoreando as ovelhas. Então vamos esperar ele chegar. Tem portas que Deus abriu para você. E enquanto você não chegar, ninguém vai entrar por elas. O profeta falou, vamos esperar Davi. Chegou o moço ruivo, loiro e baixinho. Deus falou, é esse. Pode ungir que esse é o rei. Que Deus tem para você, é para você, irmãos. Você não precisa ficar de olho em nada que é de ninguém. Que Deus separou para você, é para você. Que Deus deu para você é particular, é seu, é do seu tamanho. A porta é do seu tamanho. Uau! Eu libero uma palavra de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa nessa noite. Como profeta que sou, Deus disse, Wesley, ora, que eu vou abrir os olhos do meu povo. Eu vou dar para eles, eu vou abrir os olhos deles para eles enxergar dimensões que eles nunca viram. Eu vou fazer eles pisarem em lugares que eles nunca imaginou. Eu vou dar acesso a eles que eles nunca pensou. Eu vou abrir as portas como eles nunca imaginou. E eu libero sobre a sua vida, em nome de Jesus, uma palavra profética sobre a sua vida. Que Deus te abra os olhos, que você enxergue como você nunca enxergou. Que você venha fazer cultos em nome de Jesus em dimensões que você nunca fez. Que a partir do domingo que vem você possa vir fazer cultos. Você possa vir gerar cultos nesse lugar em dimensões que você nunca entrou. Você possa entrar numa dimensão da adoração, aonde você está diante do trono da graça, aonde o trono é acessível a todos. Porque ele disse, achegai-vos pois a um trono da graça, para que podeis alcançar a misericórdia em um tempo oportuno. Que você possa entrar nesse ambiente no domingo que vem e entrar numa dimensão da palavra, aonde a palavra seja tão clara que você não tenha dúvida de tomar uma decisão. Pastor, como foi o culto? Saí sem nenhuma dúvida do que eu preciso fazer. O que eu entendi? Não tem como semear, não tem como comer couve na hora do almoço se não foi plantada. Não tem como viver coisas extraordinárias se eu não semeei. O que eu aprendi? Eu aprendi, pastor, que Deus não faz acepção de pessoas, mas de decisões sim. O que planta colhe, o que não plantou fica sem nada. E tá tudo certo, é assim mesmo. Eu vi vários CNPJ dentro desse lugar. Eu não sei se você recebe, mas eu vi. Eu vi PJs aqui, irmão, saindo do país. Deus abrindo uma porta e eles exportando para fora do país. Eu vi PJs aqui mudando, entenda isso, irmão, mudando o nível. Uau! Eu vi empresas aqui, irmãos, sendo frutos no reino de Deus, sendo usadas no reino de Deus. Eu vi pessoas crescendo aqui como nunca cresceu na vida. Deus me falou que hoje o culto é para quebrar as indecisões. Um culto como esse não dá nem para encerrar. Dá vontade de ir para o céu. Dá vontade de eu escutar o som da trombeta e a gente encontrar com Ele. Meu Deus! Ei!
Uou! Que Deus te abençoe e te prospere. Que sobre a sua casa esteja a bênção do Senhor. Que Deus cubra a sua casa, a sua família e seus filhos. Que Deus guarde seus filhos de toda doença, de toda virose, de toda bactéria, de toda enfermidade, de todas as doenças. Que na sua casa haja fartura, que sobre a sua despensa haja alegria. Que Deus te entregue nas suas mãos a porta dos seus inimigos. E que nenhuma arma forjada contra você prospere. Que Deus te dê sabedoria para administrar o que Ele te entregou hoje. Porque Deus te colocou em uma dimensão que você nunca imaginou. Teve gente aqui que apanhou como nunca apanhou. Dragonizou e Deus falou, suporta, que é o processo. Teve gente que quis manifestar, Deus falou, suporta, que é o processo. Meu servo é só o garçom. Fica com raiva dele não. Ah, o pastor está pregando para mim. Não, eu estou pregando numa ordem do Espírito Santo de Deus. Você não é tão exclusivo assim não. Não preparei a mensagem para uma pessoa só. A mensagem me preparou, é diferente. Na Refrigério nós não temos mensagem para pregar, nós temos mensagem para viver. Uau! Eu sou, irmão, o que eu sou aqui, o que eu sou lá em casa. Pergunta minhas filhas, interroguem ela, minha esposa, tá tudo aí, tá acessível a você. Só se chegar e conversar com ela. Quem me conhece mais de perto sabe que eu sou. Que Deus te prospere. Que a mão do Eterno te faça acessar dimensões que você nunca pensou que ia acessar. Que as mudanças possam acontecer lá na sua casa. E você possa viver algo extraordinário. Mudanças nas nossas casas não acontecem, irmãos, por muito falar, mas por testemunhos que a gente dá. Chegue na sua casa, abraça seu filho, beije ele. Ele não vai entender nada, só beije ele. Talvez ele não veio no culto, abraça ele, dá um abração pro fortão, um beijo ele no rosto. Ah, pastor, mas meu filho tem 20 anos, não importa, irmão. Pega ele, abraça e beije ele. Chega, só dá um beijo nele. Solta o menino e deixa embora. Chega lá, beije sua filha. Dá um abraço apertado nela e beija. Ela fala, eu te amo, minha filha. Você é o melhor de Deus na minha vida. Você é uma promessa, é um milagre para mim. Faça algo diferente, irmãos. Na sua casa, as mudanças acontecem pelo seu comportamento e não pelo aquilo que você fala. Que Deus te abençoe. E que Deus te faça crescer muito. E que domingo que vem você venha em outra dimensão. Você venha numa dimensão que... irmãos, Deus está para fazer algo muito grande. Eu sinto um cheiro, irmão, de coisa grande. Que Deus te abençoe.